Bem, vamos falar aqui do Guarani. O Bugre vencia a partida, acabou tomando uma virada, perdeu por 2-1, pior, perdeu em casa, né? Resultado em casa de derrota é sempre péssimo, horrível, e o Guarani perdeu por 2-1, veja como foi. Para esquecer o empate com o CRB na penúltima rodada, o Guarani tinha contra o Confiança a grande oportunidade de voltar a vencer e encostar ainda mais no G4 da Série B. 1.917 torcedores estavam no Brinco de Ouro apoiando o Guarani. Atmosfera que fez com que o Bugre pressionasse mais o adversário na primeira etapa. Apesar disso, o primeiro lance de perigo saiu tarde. Aos 33 minutos, Bruno Sávio recebeu de Regis e por pouco não fez o primeiro. O Guarani continuou em cima e viu Madison cometer pênalti em Diogo Matheus já nos acréscimos. Bruno Sávio foi para a bola e dessa vez abriu o placar no Brinco de Ouro. Gol do Bugre! Bruno Sávio tem a 11 estampada na camisa. O camisa 11 se encaminhava para ser um dos destaques da partida, até que na metade da segunda etapa o atacante deu um tapa na cara de Madison e foi expulso após o auxílio do VAR. Se com a menos a situação já era complicada, Thales fez questão de dificultar ainda mais quando levou o segundo amarelo aos 36 minutos. Importante destacar que o primeiro tinha sido 5 minutos antes da expulsão. Com 2 a menos, a vitória bugrina parecia cada vez menos garantida e não demorou muito para o Confiança chegar ao empate. Bruno Silva cometeu pênalti e Neto Berola deixou tudo igual no Brinco de Ouro. Gol do Confiança! Nessa altura da partida, o empate estaria de bom tamanho para a equipe de Daniel Paulista, mas a pressão dos sergipanos foi tanta que a virada veio. Williams recebeu dentro da área, fez o segundo dos visitantes e decretou a vitória do Confiança. Williams do Confiança! Resultado muito ruim para o Alviverde, que se distancia ainda mais do grupo de acesso da Série B. A gente está de cabeça quente, chateado, muitas coisas passando pela nossa cabeça, mas é nítido e claro que as expulsões elas foram determinantes para que a equipe não conseguisse sustentar o resultado dentro da partida. Pode ter certeza que isso, com certeza, deverá e vai ser cobrado internamente, esses assuntos. Vamos ter calma, rever o que aconteceu, para que a gente não cometa nenhuma situação sem ter a real situação do que estava acontecendo, para que a gente não cometa injustiça, mas infelizmente os próprios atletas sabem também que o problema das expulsões hoje dificultou demais o nosso trabalho, principalmente dentro do segundo tempo. A origem do gol! A origem do gol vai para o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Ele completou aniversário, faz aniversário no dia 23, junto com o Pelé. Olha aí que coisa impressionante, hein? Nasceu no mesmo dia que nasceu o rei do futebol. Doutor Márcio, desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. E para todos os bugrinos, a origem do gol! Tá aí o pênalti, já vamos comentando. Júlio Nascimento, o Guarani deu mole, bobeira, a exemplo do que aconteceu no jogo anterior. Só que desta vez não saiu nem com um ponto, perdeu 2-1, hein, Júlio? Pois é, né, Batista? O Guarani somou 1 ponto dos últimos 6, que poderiam ser 6 pontos que fariam muita diferença na tabela, inclusive deixariam o Guarani com pontuação de G4, mas é claro que existe uma frustração muito grande por parte do torcedor, por mais uma vez o Guarani
ter uma vantagem muito interessante durante o jogo e no segundo tempo, ceder o empate, no caso do jogo contra o Confiança, cedeu a virada também. Até um ponto que eu debati com o CH e os colegas da Rádio Bandeirantes hoje pela manhã, é que não dá para culpar apenas o Daniel Paulista por aquilo que tem acontecido com o Guarani. Assim como no jogo contra o CRB, em que teve uma falha do Bidu, depois um pênalti infantil do Maxwell. Na partida de sexta-feira, não dá para isentar a responsabilidade do Thales e do Bruno Sávio. O time vencendo por 1-0, construindo chances, teve que mexer com toda a estratégia do jogo, não conseguiu conter aí o ímpeto de reação do Confiança e perdeu também por responsabilidade dos jogadores. Então eu não acredito que tudo seja culpa do Daniel Paulista. Eu acho que os jogadores precisam entender o que eles estão fazendo com o Guarani na reta final e a diretoria também precisa entender que faltou muita qualidade nesse elenco, né? Faltaram peças que ajudariam com toda a certeza do universo o Guarani nessa reta final de Série B. Agora as chances matemáticas são de apenas 5% de acesso, Batistão. Vamos lá, CH, sobre o jogo, placar 2-1 em casa, o empate já não seria bom. A derrota ficou pior ainda, né? Ficou pior. O Júlio foi cirúrgico, na minha modesta opinião, né? Muito se fala da culpa do treinador, que fez muita coisa que a gente não concorda ao longo da competição, né? Divergências nas escolhas que ele fez, principalmente. E nós estamos falando agora, né? Recentemente contra o CRB, o segundo tempo, que a gente já comentou tanto, mas nesse jogo, responsabilizar o Daniel Paulista e os jogadores. E o que fez dentro do campo o seu Sávio, que agrediu o jogador do Confiança sem nenhuma explicação. E a infantilidade do seu Thales, com toda a experiência que tem, num lance no meio campo, ele que já tinha cartão. E aí como é que o treinador vai fazer com 2 a menos um jogo parelho do jeito que estava? Eu não tenho nenhuma procuração aqui para ficar defendendo o treinador nenhum. Mas nesse caso, com 2 a menos... Gente, ainda falando, olha, não devia ter colocado o fulano de tal na zaga. Espera um pouco, gente. Desorganizou tudo. Foi no segundo tempo que a coisa aconteceu. Então, sabe, tem que dividir um pouco o fardo. Um pouco para o treinador, um pouco para os jogadores, ou principalmente para os jogadores, e um pouco para a diretoria que montou esse time, que no banco de reservas não tem ninguém. Para o treinador, quando precisa mexer no time, melhorar a qualidade técnica. Então, devagar com andor. Repito, ele tem responsabilidade sim, mas os jogadores devem ser cobrados. O que fez o Sávio, que tem muito crédito, um cara que eu respeito demais, como jogador, como ser humano e como profissional. Mas pera um pouco, fez besteira aí. E a besteira que ele fez, Batista, para mim... jogou a partida do Guarani, que estava difícil, mas estava controlada, na lata do lixo. Vamos mostrar aqui os 2 lances da expulsão. O Tigrão vai comentar para a gente jogadas no meio campo. Não ia acontecer absolutamente nada. O jogador que comete um lance desse tipo aí, ó, sabendo que existe o VAR, claro, evidentemente que ele está cavando a sua própria sepultura. Porque ele sabe, dando uma cotovelada dessa lá. E olha que talvez ele vai pegar um gancho maior, hein? Porque isso vai para a súmula, vai a julgamento, pode ficar pior do que já está. Tigrão. O jogador é o Madison, eles estavam se estranhando ali já há algum tempo. Madison, que foi personagem do jogo, né? Aí protagonizou o lance da expulsão do Sávio. E ele que faz o pênalti no Diogo Matheus, lateral direito do Guarani, de forma absolutamente desnecessária. Eu só quero ressaltar essa atitude aí. Primeiro a atitude impensada e depois a humildade. Não é comum da gente ver. O Sávio se desculpou com o jogador, tentou socorrê-lo, olha lá, ele abaixa, não protesta contra a arbitragem, não parte com gritos e altos brados, ele aceitou o erro. Né? Foi um ato reflexo ali, uma atitude impensada realmente. Olha lá, ele não reclama e baixa e continua dando atendimento ao Madison, abraçou o jogador. Eu acho que isso atenua, né? Mas infelizmente o prejuízo está consolidado. Foi com um antebraço e o Madison não continuou na partida, porque a pancada foi muito forte. Ele ficou machucado, ferido, muita dor no rosto. Não sei se vai precisar fazer aí um raio-x ou coisa do tipo. Foi na boca, né? A pancada muito forte. E o Sávio claramente saiu abatido demais,
e totalmente arrependido, até pelo semblante. Eu acho que isso não resolve o problema, mas atenua porque o Sávio é um grande menino. Bruno Sávio é um cara sensacional, religioso, boa formação, nunca arrumou confusão e teve essa infelicidade e ele mesmo reconheceu. E quanto ao jogo, simples assim, Batista, as expulsões atrapalharam? Claro que sim. Mas o que estava jogando o Guarani no primeiro tempo inteiro, não fosse um penal desnecessário, bobo, do próprio Madison em cima do Diogo Matheus, o que teria sido do Guarani no primeiro tempo? 0-0, sem brilhar. E no segundo tempo, ganhando de 1-0, também com 11 o Guarani estava tomando sufoco e não tinha o resultado. E não tratou de ir lá e fazer o segundo gol. Então, para mim está claríssimo, claríssimo, que o time do Guarani mudou a atitude, não entrou para o jogo com o espírito de quem queria subir. Não entrou com espírito de decisão. Foi um time apático, flácido e que quando ficou com 9 amarelou. Não tem outro termo para dizer. É especulação pela internet de que o técnico Daniel Paulista poderia ser demitido. Conversei no sábado por telefone com o presidente Ricardo Moisés e ele garantiu que o técnico não será demitido, que não existe nenhuma reunião marcada com o Conselho de Administração para discutir a situação do treinador e que a tendência é a renovação do contrato para a temporada do ano que vem, porque, segundo o dirigente, o trabalho do técnico é bom e não teve culpa no empate da partida anterior e também não teve culpa nesta derrota do jogo contra a equipe do Confiança.